Eu sou o professor Paulo Henrique Helene, você pode me acompanhar também nas redes sociais, além de seguir o Focus Concursos. Vamos direto ao ponto, porque eu quero trabalhar com vocês 8 tópicos, ou seja, 8 conteúdos dentro da disciplina de ética que eu reputo que são meus palpites que podem aparecer na próxima prova da OAB, nesse nosso exame que ocorrerá aí domingo, dia 9, beleza? Vamos lá, primeiro tópico que eu quero trazer para vocês me acompanharem aí, para a gente já ganhar ritmo, é o tópico da advocacia pro bono. A advocacia pro bono é uma questão que foi instituída pelo Código de Ética, né, pelo novo Código de Ética lá do ano de 2015. Cuidado, tá? Por favor, eu sempre adverti os meus alunos dentro do programa do Método da Prova OAB. Cuidado com baixar material na internet. Às vezes você digita lá Código de Ética no Google e você estudou pelo código errado, pelo código que foi revogado, beleza? O código atual, ele traz aqui a advocacia pro bono em seu artigo 30. E para você que está afiado, para você que já estudou, para a gente que está aí nessa reta final, o que interessa saber sobre a advocacia pro bono e como isso pode aparecer na primeira fase do exame? Gente, a advocacia pro bono é a advocacia para o bem. Você tem que lembrar para o exame de ordem das características da advocacia pro bono. São 3 características que você tem que guardar para a sua prova. E elas aparecem aqui no parágrafo 1º do artigo 30. Você tem que lembrar que considera-se a advocacia pro bono a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais, sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Gente, a advocacia pro bono nada mais é que uma advocacia com uma finalidade altruísta, porque ela tem que ser uma prestação gratuita. Ela também não pode ser exercida com habitualidade, ela é eventual, ok? E outra coisa, tem que ser voluntária, deve partir do advogado essa vontade de atuar dessa maneira. O advogado não pode estar sendo coagido a atuar de forma gratuita, beleza? Para memorizar essas 3 características da advocacia pro bono, eu tenho um macete para te passar. Se você não conhece, eu vou te ensinar o famoso VEG. O famoso VEG. O que é o VEG, professor? São as características da advocacia pro bono. Lembra que ela é voluntária, eventual e gratuita. Com isso, você não erra nenhuma questão que aparecer na prova da OAB exigindo ali características da advocacia pro bono. Tem mais um ponto que eu reputo importantíssimo com relação à advocacia pro bono. Qual é, professor? Quais são as hipóteses em que a advocacia pro bono é vedada? Em que hipótese a advocacia pro bono não pode ser exercida? O Código de Ética responde para nós e ele fala para nós aqui no parágrafo 3º. Olha só, a advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Galera, você pode atuar dessa forma com finalidade político-partidária? Não. Com fim eleitoral? Não. Para captar cliente? Não. Então, guarda essas 3 informações aqui, que nada mais são do que as vedações à utilização da advocacia pro bono. Beleza? Então, essa foi a primeira questão que eu levanto. Vamos para a segunda questão aqui que eu quero trazer para vocês, né? Vai ser a questão número 2 da sua prova. Gente, atividades do estagiário. Antes de falar da atividade do estagiário, lembra aqui comigo. No artigo 8º do Estatuto da OAB, você tem lá os requisitos para se inscrever como advogado. São 7 requisitos. Para você se inscrever como estagiário, você tira 2 daqueles requisitos que estão lá naquele artigo 8º. Então, o estagiário, você tem que lembrar que ele precisa ter capacidade civil, certo? Tem que ter tudo aquilo lá, exceto diploma
e aprovação no exame de ordem, beleza? Então você memoriza os requisitos para se inscrever como advogado, aqueles 7, e tira o diploma e tira a aprovação do exame de ordem, e aí você pode se inscrever como estagiário, caso o estagiário aí seja admitido no escritório de advocacia. Lembrando que o estagiário, ele se inscreve no conselho seccional cujo local se encontre o curso jurídico, beleza? Então é o lugar da faculdade dele, é o local ali que eu vou considerar para fins de inscrição, beleza? Isso é pegadinha de prova, não é o escritório, o local do escritório em que ele vai exercer a atividade dele de estagiário. Muito bem, considerando isso, eu pergunto para você, e esse ponto eu acho mais importante. Afinal de contas, o que o estagiário pode fazer? Aquele estagiário inscrito na OAB, o que ele pode fazer? Como que isso pode aparecer na prova da ordem? O estatuto, ele não fala disso. Quem fala disso é o Regulamento Geral da OAB. E você confere aí comigo o quê? A redação do artigo 29 do Regulamento Geral da OAB. E diz o seguinte, o regulamento: os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou o defensor público. Em outras palavras, esse caput ele está falando aqui para nós. O estagiário ele pode fazer tudo, desde que acompanhado pelo advogado. Beleza? Então, guarda isso. Estagiário pode fazer tudo, desde que acompanhado pelo advogado. Agora, cuidado. Quais são os atos que podem ser praticados somente pelo estagiário? O estagiário pode praticar de forma isolada, sem a presença do advogado. O próximo parágrafo aqui, o parágrafo 1º, ele nos responde. Olha só que interessante. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado. Então, ele pode praticar sozinho o quê? Ele pode retirar e devolver os autos em cartório, assinando a respectiva carga. Então, o estagiário pode fazer carga dos autos, beleza? O que mais que ele pode fazer sozinho? Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Então, ele pode fazer carga e obter certidões. Para por aí? Não, tem mais uma hipótese ainda que o parágrafo 1º traz para nós. Ele também pode assinar petições de juntada. Petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Então, quais são os 3 atos que podem ser praticados de forma isolada pelo estagiário? Ele pode fazer carga, ele pode obter certidões e ele pode fazer a petição de juntada. Ele mesmo assina a petiçãozinha de juntada. Beleza? E atenção ao que diz o parágrafo 2º. O parágrafo 2º complementa esse dispositivo afirmando para nós o seguinte, que para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente, quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Então, cuidado com esse parágrafo 2º aí no próximo exame de ordem. Tomara que caia, né, galera? Tomara que isso aqui apareça para você garantir mais uma questão para o pacote, para a gente conseguir atingir aí juntos 40 pontos no mínimo, né? Vamos lá? Fechamos o 2º ponto aqui do nosso programa. Vamos para o 3º ponto, né? Porque eu trouxe aqui 8 pontos, porque justamente a prova da OAB, ela traz 8 questões de ética na primeira fase, né? Vamos lá, vamos falar agora de sociedade dos advogados. Com relação à sociedade de advogados, cuidado. Algumas observações importantes. Primeira delas, quais são as espécies de sociedades de advogados? Você tem 2 espécies de sociedade de advogados. A sociedade simples de advocacia e a sociedade unipessoal de advocacia. Sociedade simples é aquela formada por 2 ou mais advogados, ok? Então você se junta com um colega, você constitui uma sociedade de advogados. Se você então tem 2 ou mais advogados, aí você tem que constituir a sociedade simples. Agora você, sozinho, pode constituir uma sociedade de advogados? Pode, que é a sociedade unipessoal, que é formada por apenas
um advogado. Observação importante aqui, pergunta de prova. Em que momento a sociedade adquire a personalidade jurídica de sociedade? Cuidado! Aquela questão relacionada a registro de pessoas jurídicas em cartório de registro civil de pessoas jurídicas ou junta comercial, no caso, por exemplo, de sociedade empresária, isso você deixa para o direito empresarial, beleza? Então, não venha aqui em ética misturar as coisas, beleza? Então, junta comercial, cartório de registro civil de pessoas jurídicas, deixa lá para o direito empresarial. Aqui em ética, nós registramos a sociedade de advogados perante o conselho seccional, beleza? O conselho seccional. E de que local, professor, é esse conselho seccional? Do local em que você tiver a sede dessa sociedade, beleza? Então cuida com o que eu vou trazer para vocês, além do que eu já falei, porque o estatuto ele traz para nós outras informações ainda que eu reputo relevantes. E em especial, eu destaco para você aqui o artigo 16 do estatuto. E ele complementa esse tópico, tudo que eu já falei para você, da seguinte forma. Ele afirma para nós que não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Galera, muitas informações importantes nesse artigo 16. Primeira coisa, sociedade de advogados não pode ser sociedade de caráter empresário. Segunda coisa, sociedade de advogados não pode ter denominação fantasia. Você não pode ter um escritório chamado Meninas Superpoderosas Escritório de Advocacia, por exemplo, né? Escritório Causa Ganha não pode mercantilizar a advocacia. Você tem que lembrar que o nome da sociedade de advogados é formada pelo nome dos sócios, beleza? Pode ser o nome inteiro, pode ser o nome parcial, conforme aponta para nós o estatuto da OAB. E outra coisa, sociedade de advogados é formada somente por advogados. Já caiu na prova da OAB que um contador se juntou com um advogado para formar uma sociedade de advogados. Pode? Claro que não, claro que não. Somente pode ser formada por advogados, beleza? Não dá para você se juntar com seu amigo, o agroboy, né, que fez agronomia e abriu o escritório de advocacia. É claro que não. Ah, vou juntar com meu amigo que é médico. Não, não pode, beleza? Então, cuida com esses detalhes. O que mais que a gente tem aqui, galera? Olha só a razão social. Já que eu não posso adotar a denominação fantasia, professor, o que deve constar na minha razão social? Olha só, deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de um sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, galera, a razão social da sociedade é a formação aí pelo nome dos sócios advogados. Se eu e você nos juntarmos e formarmos uma sociedade de advogados, pode ser que essa sociedade tenha apenas o meu nome, ou os nossos dois nomes, né? Por exemplo, Helene Advogados Associados, entendeu? E pode ser que tenha o meu sobrenome, o seu sobrenome, Advogados Associados, beleza? E aí a gente teria uma sociedade simples. Maravilha? O que mais que o Estatuto traz para nós de importante? Olha só aqui, ó. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia tem caráter temporário. Em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua Constituição. Então, se um sócio pegar o licenciamento, nós não vamos extinguir a sociedade, beleza? E olha só que importante, é proibido você registrar em cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e juntas comerciais sociedade que inclua em outras finalidades a atividade de advocacia. Eu falei, deixa esse negócio de registro civil de pessoas jurídicas e juntas comerciais pro direito empresarial. Você não aplica isso aqui na ética profissional, ok? Beleza? E se você constituir uma sociedade unipessoal, você consigo mesmo, nós vamos ter que denominação, professor? Como é que vai ser a denominação?
A denominação vai ser o seguinte, olha só, ela deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, pode ser inteiro ou em parte, acompanhada da expressão sociedade individual de advocacia. Se, por exemplo, eu vou constituir uma sociedade unipessoal, eu posso colocar Paulo Henrique, sociedade individual de advocacia. Ou Paulo Henrique Helene, sociedade individual de advocacia. Beleza? Fácil até aqui? Vamos avançando então, galera. Bora para mais um ponto aqui de sociedades para a gente fechar esse ponto. Artigo 17 fala o seguinte para nós. Além da sociedade, o sócio titular da sociedade individual de advocacia, eles respondem de forma subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então você tem que lembrar, qual que é a responsabilidade do sócio advogado? Duas palavras. A responsabilidade do advogado, que é sócio de uma sociedade, ele tem responsabilidade subsidiária. Então, primeiro eu ataco o patrimônio dessa pessoa jurídica, né, dessa sociedade de advogados, e de forma daí subsidiária entro no patrimônio individual do advogado. E se eu entro no patrimônio individual, essa atuação se dará de forma ilimitada. Então, em resumo, guarda, a sociedade do advogado sócio, ela é subsidiária e ilimitada. Beleza? Guardou essas duas palavras? Então simbora para mais um ponto aqui para a gente conseguir acertar várias questões de ética profissional. Agora a gente vai falar sobre desagravo. Gente, cuida com esse dispositivo. Nós não vamos ler ele inteiro, tá? Mas quando que cabe o desagravo? O desagravo ele aparece lá no artigo 7º da OAB, no artigo 7º do Estatuto da OAB, lá dentro daquele rol de direitos do advogado, né? E a esse propósito, é tarefa sua de casa, porque não dá para fazer isso, né? Não dá para ir para a prova sem ler o artigo 7º do Estatuto da OAB. Por quê? O artigo 7º traz lá os direitos dos advogados, que nada mais são que as prerrogativas dos advogados. Gente, esse é o tema que mais caiu historicamente na prova da OAB. Então não tem como você ir fazer essa prova sem ler o artigo 7º, tá? Como não é um artigo que tem um grau de dificuldade elevado, eu deixo para você de tarefa. Eu estou trazendo aqui outros pontos que às vezes podem passar desapercebidos, né? E aqui eu consigo garantir com você uma questão, duas questões, 8 questões, quem sabe. Gente, com relação ao desagravo, nós temos o seguinte. Quando que cabe o desagravo? Quando você tiver uma ofensa à dignidade da advocacia, beleza? Questões relacionadas ao desagravo que você tem que cuidar. Cuida com a redação do artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, porque ele fala aqui o seguinte, galera. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Cuidado com de ofício, tá? Cuidado com a palavra de ofício, porque o próprio conselho ele pode deliberar sobre o cabimento ou não do desagravo. Beleza? Aqui em Cascavel a gente teve, né, a sede do Focus Concurso é em Cascavel, eu moro em Cascavel, no Paraná, e aqui a gente teve um episódio que deu ensejo a um desagravo público. Por quê? Olha só, eu conto esse caso mais rapidamente para você. Um promotor, durante uma sessão de julgamento pelo tribunal do júri, ele falou ali em plenário, na frente dos jurados, na frente da plateia, o seguinte, que o advogado do réu, pelo fato dele ser advogado de um criminoso, ele também era criminoso. Quem advoga para bandido também é bandido. Olha o absurdo que foi alegado durante a sessão de julgamento. É claro que a OAB tomou providências com relação a isso. E perceba, não há uma ofensa à pessoa do advogado, mas há uma ofensa à classe da advocacia, à dignidade da advocacia, beleza? E por tal razão, eu quero trazer para você um ponto que é muito importante aqui em desagravo. Gente, quando você pensar em desagravo, lembra que o ofendido não tem que concordar se vai ter o desagravo ou não, tá bem?
Quem decide é o conselho, entendeu? Porque aqui a ofensa não é pessoal, mas é institucional. Então, não interessa. Se aquele advogado, por exemplo, não quisesse fazer nada, não interessa se ele não quer fazer nada. A própria OAB é que vai decidir se vai fazer essa moção de repúdio ou se não vai fazer a moção de repúdio, que é o desagravo. Entendeu? Então, cuida com alguns detalhes aqui que estão previstos nesse artigo 18 do Regulamento Geral da OAB. Eu destaco para você aqui principalmente esse artigo, ou melhor, esse parágrafo 7º, que diz aqui que o desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, ele não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Beleza? Cuida com esse detalhe. E aqui o artigo 19 traz para nós o seguinte, que compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos, e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Nessas hipóteses, entra em ação o órgão máximo da OAB, que é o Conselho Federal, ok? Cuida com esse caput desse artigo 19. E com isso, eu já passo aqui para o próximo ponto, quinto ponto que eu quero trazer para nós nessa revisão rápida que nós estamos fazendo, né? Estamos aqui numa velocidade burlesca, mas é para você conseguir ver comigo nesse curto espaço de tempo a maior quantidade de tópicos possíveis que podem aparecer na prova de domingo, beleza? Vamos juntos então? Impedimentos. Pergunto para você, qual que é a diferença entre impedimento e incompatibilidade? Gente, não confunda. Incompatibilidade, proibição total. Lembra que a palavra incompatibilidade, ela tem um PT ali no meio. Olha só, vou até escrever aqui, ó. Incompatibilidade. Professor, por que esse P e esse T tão grandes, professor? Porque aqui fala de proibição total. Com esse macete, você não erra na hora da prova e não confunde os termos. O rol de proibições totais também aparece lá no Estatuto da OAB, no artigo 28, né? Por exemplo, juiz é função incompatível, prefeito, governador, presidente da república, militar na ativa, né? Policiais de qualquer natureza, né? Policial federal, policial civil. Gente, essas pessoas, né? Auditor fiscal da Receita, essas pessoas exercem atividades incompatíveis. Tem proibição total. Se você está na faculdade de Direito, por exemplo, e exerce atividade incompatível, você não pode também se inscrever como estagiário, tá bem? E se você se formar, mesmo sendo aprovado no exame de ordem, se você ainda continuar exercendo atividade incompatível, você não consegue se inscrever como advogado. Você vai ter que pedir exoneração dessa sua função incompatível, beleza? Então, cuida com isso. Agora, as hipóteses de impedimento, eu quero que você preste muita atenção aqui comigo, porque o impedimento ele gera proibição parcial. No artigo aqui que a gente vai examinar, nesse artigo 30, nós vamos ter hipótese em que você pode continuar sendo advogado, pode continuar advogando, exercendo atividade profissional. Todavia, você vai sofrer uma limitação no exercício da sua atividade profissional. São duas hipóteses que o Estatuto traz para nós. Vamos lá, se você não memorizou, a hora é agora. São impedidos os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Beleza? Cuida com isso. Professor, por exemplo, da rede municipal, ele possui aí um impedimento, né? Se você é um agente administrativo do INSS, por exemplo, entra nessa hipótese aqui. Você pode continuar sendo advogado e não pode advogar contra a fazenda que o remunera, entendeu? Se eu sou professor da rede municipal do Rio de Janeiro, por exemplo,
eu não posso advogar contra o Rio, entendeu? Contra o município do Rio de Janeiro, beleza? Se eu sou agente do INSS, agente administrativo, eu posso advogar, desde que eu não advogue contra a União, que é uma fazenda que me remunera, beleza? Cuida com esses detalhes. E o inciso 2º, ele traz para nós o quê? Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Cuidado, tá? Só tem uma pegadinha aqui. Aqui a gente tem, então, os parlamentares, né? Então, por exemplo, o deputado federal, senador, né? Você tem aí deputado estadual, vereador, que entram no rol de impedimentos. Acontece que tem uma pegadinha. Se você for no artigo 28, inciso 1º, você vai ver. Se o parlamentar compõe a mesa, aí ele tem incompatibilidade. Então, se o parlamentar ele é presidente do Senado, se o parlamentar é presidente da Câmara dos Deputados, se ele é presidente da Assembleia Legislativa ou presidente da Câmara dos Vereadores, esse agente aqui, membro do Poder Legislativo, ele exerce função incompatível. Agora, os demais parlamentares, né, vereadores em geral, deputados em geral, entram nas hipóteses de impedimento. Beleza? Tudo bem até aqui? E no parágrafo único, gente, nós temos aqui o seguinte, ó, que não se incluem nas hipóteses do inciso 1º os docentes dos cursos jurídicos. Galera, se o cara, por exemplo, é professor universitário, é professor de direito de uma autarquia estadual, né, de uma universidade pública que tem uma natureza, por exemplo, de autarquia estadual, ele pode sim continuar advogando de forma livre, porque é exceção. A regra do inciso 1º não se aplica a professores de direito. Guarda essa informação valiosíssima para sua prova, beleza? Vamos adiante? Bora lá, galera, que nosso tempo está acabando. Com relação a com os honorários advocatícios, eu quero destacar para vocês o seguinte, e cuidado com esse detalhe aqui, ó. Você já deve estar ciente que o prazo prescricional para você cobrar os honorários advocatícios, ele é de 5 anos, sem dúvida com relação a isso. Beleza, só que a prova da OAB, ela não vai pedir só esses 5 anos. Ela vai pedir a partir de que momento eu começo a contar esses 5 anos. E você tem que memorizar essas hipóteses. Olha aqui comigo, quais são essas hipóteses, professor? Eu conto esses 5 anos do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, ou da ultimação do serviço extrajudicial, ou da desistência ou transação, ou ainda da renúncia ou revogação do mandato. Lembrando aqui, dica, vou puxar um gancho. Qual que é a diferença entre renúncia e revogação? Renúncia é o ato do advogado, que renuncia os poderes que lhe foram outorgados. Revogação é o ato do cliente, que revoga a procuração, certo? Ah, aquele advogado não presta, você é um cliente insatisfeito, você pode revogar os poderes que você outorgou para aquele advogado, beleza? Então, esse aqui é o marco de contagem desse prazo de 5 anos para você ajuizar a ação de cobrança de honorários. Beleza, professor? O que mais que você quer destacar para mim com relação aos honorários advocatícios? Artigo 25A prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele, ok? Outro prazo de 5 anos para você memorizar. Galera, com relação à publicidade do advogado, lembra aqui comigo que são vedados. Que tipos de publicidade? O advogado ele não pode fazer publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Observação, cuidado! O Código de Ética autoriza a publicidade na internet, desde que atente-se às diretrizes de caráter informativo e aos ditames éticos de sobriedade e discrição. Na internet pode. Então, se tiver caráter informativo e ainda atender às diretrizes éticas de discrição e sobriedade, beleza? Então,
Então, cuida com esses detalhes. Agora é vedado rádio, cinema e televisão. Também, por óbvio, uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Tudo isso aqui é proibido, tá? Tudo isso aqui é proibido e vai memorizando aqui comigo. A divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras, né? Não posso divulgar então meu serviço de advogado junto com a atividade de contador, por exemplo, porque isso já caiu no exame de ordem e tá errado, não pode, tá bem? O que mais que é proibido? Ó, fornecimento de dados de contato como endereço e telefone em colunas e artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação de programas de rádio ou de televisão ou em vinculação de matérias pela internet. Agora, cuidado, o que pode? É permitido fazer referência ao e-mail, beleza? Exceção da exceção, beleza? Cuida com isso então. Pode, o e-mail, você pode. Por isso que naquelas revistas, em periódicos, você vê lá que o autor ele coloca o nome dele embaixo, ele coloca ali a titulação e o e-mail dele. Ele não pode colocar o número do telefone, mas ele pode colocar o e-mail, beleza? O que mais, gente, que é proibido? A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos, por óbvio, ou formas assemelhadas de publicidade no intuito de captação de clientela. E o parágrafo único fala que pode, para você colocar no seu escritório de advocacia, o que pode? Para fins aqui exclusivamente de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39, caráter informativo, sobriedade e discrição, beleza? Então é isso que eu tinha para trabalhar com vocês com relação à publicidade. Para fechar, galera, lembra das eleições? Com relação às eleições, lembra que as eleições são feitas de forma trienal, a cada 3 anos, que o voto é obrigatório para os advogados. O estagiário vota? Não, estagiário não vota nas eleições, nem o advogado que esteja inadimplente. Bom, professor, sou advogado inscrito regularmente. Ok, muito bem. Você é obrigado a votar? Sim, você é obrigado a votar. E o que acontece se eu não votar? Multa! Multa no valor de 20% do valor da anuidade, beleza? Então, cuida com isso. Voto é obrigatório. Mas o que eu quero trazer para você em específico é uma novidade que está aqui, ó. Parágrafo 2º desse artigo que a gente está examinando. Porque é uma novidade legislativa dentro do Estatuto da OAB. Cuida com esse parágrafo, que é o último que a gente vai ler aqui na nossa revisão. Olha só o que ele fala. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB. Beleza. Não ocupar cargo exonerável ad nutum. Parênteses. O que é um cargo exonerável ad nutum? Cargo em comissão. Aqueles que são de livre nomeação e exoneração. Beleza? O que mais? Não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Guarda esse período de experiência, beleza? Guarda esse período de experiência. Então são 2 prazos, de 3 anos e de 5 anos que você tem que memorizar. Não deixa de nos acompanhar nas redes sociais, deixa seu comentário aqui, né, para eu ver depois, deixa seu feedback, fala se gostou dessa aula, se não gostou, o que faltou, beleza? Gente, muito obrigado por tudo e sucesso total. Até a próxima aula então.